Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Ao vivo, perfil pessoal, professora de educação infantil, simultaneamente, para conversar com vocês, né? Quem não tiver no grupo, gente, e for professor e quiser entrar, professores da educação infantil em debate, porque esse aqui é há 10 anos o grupo das tretas, 1 milhão de professores aqui, né? Fazendo treta como a gente bem sabe fazer. Eu sou Gi Carvalho, falo de Tucano, do interior da Bahia, e eu quero saber de onde é que você assiste essa nossa live. Conta aí de onde é que você é, tá? Até a gente começar e dizer qual vai ser o nosso papo. Porque assim, já ficam me acusando de ser bagunçada, né? Você traz o tema e aí depois você fica respondendo as perguntas do povo, você fala sobre tudo. Ah, gente... O povo quer falar, eu gosto de bater papo, tá certinho, né? Então vamos lá, mas o papo que eu quero trazer, o tema que eu quero trazer, é sobre padrões de infância. Um papo sobre padrões de infância, né? A questão, quero focar na questão do conflito. E aí a gente tem a turma que diz assim, mas o que é que isso tem a ver com a educação infantil? Você fala muito de emoção, tem a ver com a educação infantil? Eu gosto até de dar o objetivo para ver se as pessoas conseguem relacionar o tema. Goiânia, Rosimeire está em Goiânia. Bom dia, Rosimeire. Para ver se as pessoas conseguem associar o tema, né? Porque eu faço associação muito rápido, mas algumas pessoas tendem a ter um pouco de dificuldade, né? O objetivo do Campo é o Outro e Nós diz assim: usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos. Então, sim, é função do professor do século XXI, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, saber gerenciar conflitos e ensinar as crianças a gerenciar conflitos. Mas, como todo e qualquer objetivo, principalmente do campo eu, o outro e o nós, a gente precisa ter equilíbrio emocional, a gente precisa ter uma conversa interna boa e ter um emocional equilibrado para que a gente consiga auxiliar outras pessoas nisso, ok? E a gente sempre diz que não gosta de conflito. Tem gente que vem para a educação e diz assim, eu não gosto de debate. Tem gente que entra nesse grupo e sai porque não gosta de debate. Por quê? Debate é conflito. E por que debate é conflito? Porque dentro de uma sociedade em que as pessoas aprenderam, inclusive dentro do sistema educacional, que existe uma forma certa de ser, uma forma certa de fazer e uma forma errada, você entende que quando alguém discorda de você, existe ali um conflito e você não quer. Lembra que a gente fez aquela live semana passada sobre os reclamões que reclamam? Pois é, a gente vai tratar também dos reclamões que reclamam. Porque tem gente que diz que não gosta de conflito, mas entra em tudo que é treta do mundo. Eu não gosto de conflito, mas se tem uma opinião ali que eu acho que é contra a minha opinião e eu opino, eu chego lá e digo assim, não, eu discordo, a pessoa opinou, aí você vai lá, discordo do que você opinou. Direito seu discordar. Quando a pessoa traz um outro ponto para você, porque é uma ditadura, porque eu não posso ter minha opinião, você pode ter a sua opinião. E essa opinião vai divergir de outras opiniões. E outras pessoas terão outras opiniões sobre a sua opinião. Um debate é isso. E pode ser uma coisa muito produtiva ou pode ser uma coisa sem fim e sem propósito nenhum. E esse é um dos grandes desafios da sala de aula quando a gente fala em trazer a proposta de Paulo Freire, que é uma educação dialógica, né? Uma educação com base na escuta, com base no diálogo com o outro, com base também no diálogo interno da gente. Qual foi o grande desafio? É que as pessoas não conseguiram compreender a metodologia de Paulo Freire e trouxeram o debate para a sala de aula como um bate-boca. Qual é a função do professor na questão de trazer o debate para o centro? A função do professor é encontrar no aluno, no adulto, que seja no adolescente, o senso comum, o saber dele de senso comum, e instigá-lo na busca pelo saber científico.
Só que os debates ficam muito assim. Então, o que você pensa acerca de feminismo? Aí vem lá o aluno, escreve um monte de coisa que ele ouviu na rua sobre o que é feminismo. Feminismo é a pessoa andar, não gostar de se depilar. Feminismo é ter axila cor-de-rosa. Feminismo é você ser contra macho. Isso tudo o aluno ele traz no debate. Não era para o professor trazer. Mas tem muitos professores nesse grupo e em outros grupos que trazem exatamente isso, o saber de senso comum. Pega o saber de senso comum, joga num debate que deveria ser pautado em saber científico, e aí o que é que diz depois? Vocês são contra a minha opinião, só que você está pegando todo o movimento e está levando para um ponto de estereótipo. Por quê? Porque você se nega a estudar sobre o movimento. Aí depois você diz, é porque as pessoas não aceitam a minha opinião. Entende? Quando a sua opinião é dada dentro de um debate pedagógico, ela precisa ser pautada em conhecimento científico. Você pode entrar numa discussão sem saber bolhufa, sem saber absolutamente nada. Você sendo professor, você sendo adulto. Mas quando a gente entra num debate em que a gente não compreende, que a gente não entende, é muito melhor você chegar para escutar, né? Do que falar um monte de coisa, porque a gente ouviu falar nos cantos e eu acho que é isso aqui. Né? Porque isso não é coerente com a nossa prática pedagógica. Mas vamos lá. Por que as pessoas buscam conflito? Por que é tão difícil o respeito mútuo em um debate? Se eu preciso levar uma criança, eu uso o termo levar, mas acho que vocês conseguem compreender. Se eu consigo fazer a criança entender a necessidade de usar estratégia pautada no respeito mútuo para lidar com o conflito, então eu estou seguindo as orientações do documento e eu estou chegando, né, não é perfeição. Eu estou fazendo um trabalho bem feito. Mas como é que eu, em rede social, não consigo usar estratégias de respeito mútuo para dialogar com você, ou para dialogar com o outro, para debater com o outro? Porque eu acredito que se você não apoia a minha fala, ou se a maioria não apoia a minha fala, é porque tem algo de pessoal contra mim. Como é que eu vou auxiliar uma criança a utilizar uma estratégia de respeito no momento de lidar com o conflito? Se eu chego aqui na rede social, tem um posicionamento político diferente do seu. E quando eu falo de posicionamento político, eu não estou falando de posicionamento político com base, por exemplo, em racismo, em homofobia, em tantas outras coisas. Né? Não dá para tolerar o que é intolerável, o que é criminoso. Existe um ponto em que a gente diz assim, pô, a partir daqui não se tolera, né? Mas eu entendo que se você tem um posicionamento mais à direita, eu tenho um posicionamento mais à esquerda, o outro tem um posicionamento de centro. Você tem o seu posicionamento com base em experiências pessoais, em observação de mundo e em estudo científico, né? Pautado, obviamente, a sua opinião nas pesquisas que você fez, dos autores que você considera que são bons autores. Então, você pode seguir um autor conservador, neoliberal de direita, e assimilar as ideias dele, cruzar com a sua realidade, que talvez não tenha sido uma realidade tão ruim assim, ou se convencer de que sim, o mundo é assim por conta disso, disso e disso. Como você pode também ter um posicionamento mais à esquerda, né? E você ter os seus pressupostos com base em teóricos que estão mais à esquerda, né? E trazer isso para o campo do debate. E não há problema nenhum em que você seja conservador de direita ou que você seja de esquerda. Entende? Porque o mundo ele é conflitivo, o mundo é espaço de conflito. Existe conflito em todo canto. O professor ele deve entender que, antes de tudo, ele vai para um espaço de conflito, que é a escola. A escola é um espaço de conflito. Existe conflito entre gestão e corpo docente. Existe conflito entre corpo docente e corpo discente. Existe conflito entre toda a comunidade escolar ou entre os pais e o corpo docente. Existe conflito entre os alunos, né, entre as crianças. O mundo ele é conflituoso. A partir do ponto em que eu discordo de você, nasce um conflito a ser gerenciado. Por exemplo, coisa bem básica, a partir do momento que uma criança quer um brinquedo
E a outra também quer, nascer um conflito. Eu quero brinquedo, você quer o brinquedo. Como é que a gente resolve o conflito? A gente resolve pautando esse conflito em respeito mútuo. Não, eu quero o brinquedo, eu vou dar com um pau na tua cabeça para tu me dar o brinquedo. Entende? Mas o que é que geralmente o professor faz em sala de aula? Porque ele tem medo do conflito. Porque ele entende que ele não gosta do conflito, porque ele entende que ele não gosta de confusão. O que é que ele faz? Ele vai lá e resolve pelo aluno, pelos alunos. Começou o conflito, eu me meto no meio, boto um para cá, outro para cá, entrego o brinquedo para um, arrumo outro brinquedo para o outro, e direta ou indiretamente, de maneira prática, com exemplo prático eu estou dizendo, quando o conflito surgir, chame alguém para resolver. E alguém vai resolver por você. Então esse objetivo da Base Nacional Comum Curricular, ele é extremamente importante. Mas para que a gente consiga trabalhar esse objetivo, é necessário que nós, professores, estejamos preparados para gerenciar os conflitos que nascem na nossa vida, na nossa existência, na nossa caminhada como um todo. Não é apenas dentro do espaço escolar, é em todos os espaços, em todos os espaços, né? Não sei se vocês estão comentando, mas não está subindo o comentário, gente. Peço desculpa se eu não estiver respondendo porque eu não estou vendo. Vocês sabem, se vocês perguntarem, eu falo. Mas voltamos à questão do padrão de infância. Qual é o padrão de infância? Boa parte de nós conviveu em ambientes conflitivos, com pais conflitivos, com familiares conflitivos, onde tudo se resolvia na base da porrada. Isso pode nos levar a reproduzir o padrão consciente ou inconscientemente. Quando você reproduz o padrão conscientemente, é porque você entende, você entendeu o padrão, você assimilou o padrão e você acredita que aquilo ali é o jeito certo de fazer. O jeito certo de educar é a gente dando umas porradas. E à medida que você dá umas porradas, você faz com que a criança lhe obedeça. E se a criança lhe obedece, tá bom para você. Não é o correto a fazer, mas tem gente que acha que é o caminho bom. Na verdade, é o caminho mais fácil, que é o caminho de adestrar o outro. Que é o caminho de impor, né? Impor o respeito, que na verdade não é respeito, é um medo, né? Então, a Maquiavel, amado ou temido, a maioria das pessoas escolhe ser temido. E existe outra forma de você ser conflitivo, o que você acredita. Eu não gosto de briga, não gosto de briga, não gosto de confusão, mas você está sempre metido em, em conflito, constantemente você está metido. Você não sabe ter nada que não seja conflituoso. Então, trazendo aqui para o ponto das relações humanas, de uma maneira que vocês consigam entender. Se aparece alguém para se relacionar com você e essa pessoa é calma, é doce, é equilibrada, te trata bem, com decência, quando aparece um conflito, ela fala do conflito, ela tenta dialogar com você. Se você viveu num lar conflituoso, muitas vezes o que é que você vai fazer? Você vai sair de perto da pessoa. Você entra num processo de autossabotagem. Você diz que você não gosta do conflito, mas na medida que você encontra pessoas que não são conflituosas, você foge dessas pessoas. Porque existe uma forma de se relacionar que você reconhece. E é a forma de se relacionar que você viu na sua família, que é o seu primeiro espaço de interação social, é a família. Então, os familiares, eles são extremamente importantes, né, nessa construção, não é nem na construção em si, mas nesse caminho para a construção, né, de um ser humano. De como é que eu vou atuar no mundo, de como é que eu vou atuar dentro das relações ou dentro do meu trabalho, da forma que eu aprendi que era o correto. Conversando com... Sempre aparecem pessoas para conversar, e conversando com uma mãe, certa feita, que passava por um processo de abuso psicológico e também de abuso físico, ela dizia, eu não quero me separar, porque se eu me separo, né, a minha filha vai crescer sem pai como eu cresci sem pai, né? Então, assim, vai ser ruim para ela. Então, a estrutura era conflitiva, ela veio de um lar que era um lar conflitivo, ela passou por um processo de rejeição e de abandono infantil, e ela chega na fase adulta, ela não consegue enxergar que ela está ensinando para a filha dela um padrão de como é que uma mulher pode aceitar ser tratada.
Então, assim, em nome de ter uma estrutura, uma falsa estrutura, porque ela não teve estrutura, uma falsa estrutura, aí eu posso dizer, não, a minha filha tem pai, eu não tive, né? A minha filha tem pai e mãe, e mora numa casa onde existe o que a sociedade mais conservadora, eu nem falo que é os conservadores, eu falo que é os preconceituosos. Os preconceituosos acreditam que é família. O que é família? Um pai, uma mãe, um filho. Então não importa se o marido não faz nada dentro de casa, se trata mal, não importa se o marido arruma 30 amantes na rua, não importa se ela dorme num travesseiro de lágrima, importa que a filha está tendo uma estrutura. Então talvez de forma inconsciente, ela coloque a estrutura de pai, mãe e filho acima da questão de como a criança está sendo educada para entender como é que uma mulher deve ser tratada ou não. E é um padrão que ela reproduz sem querer reproduzir. Porque, na verdade, o que ela está buscando é o quê? Um lar onde a filha dela possa crescer e ter uma estrutura emocional diferente da dela, mais positiva do que a dela, porque ela sabe, consciente ou inconscientemente, que a ausência paterna e a rejeição paterna trouxe um dano emocional para ela. E ela só quer dar para a filha aquilo que ela não teve. Compreende? A questão de como quando você não para ter uma conversa interna, para entender as suas emoções, para conversar com você mesma, que seja num processo terapêutico que é muito melhor, porque quando você vai mexer em traumas, principalmente de infância, você mexe numa profundidade de coisas que vai levar você muitas vezes a uma exaustão emocional e a exaustão física. Então é complexo demais trabalhar trauma sozinho. Mas quando você não faz essa conversa, você fica procurando o quê? Você fica procurando meios de resolver um problema que foi seu, só que você está projetando no seu filho. Então, eu não posso me desvencilhar de um relacionamento onde uma pessoa abusa de mim físico e psicologicamente, porque eu vou estar privando meu filho de algo que eu fui privada pela minha mãe. E aí já vem todo um processo de trabalho, assim, como é que foi a relação com a minha mãe, e quanto eu coloco de responsabilidade, de culpa nas minhas ações, nas costas da minha mãe, nas costas do meu pai. Tá certo que como a família é o primeiro espaço de interação, a gente assimila muito da família e sim, os pais têm responsabilidade total, ou quase que total, em relação à construção dessa estrutura emocional dos filhos. Mas nós somos adultos, nós crescemos. Nós, a partir daqui, tomamos ação e nós, a partir daqui, escolhemos como é que nós agimos diante dessa circunstância ou diante daquela circunstância. E à medida que a gente foge da situação, a gente diz, eu não gosto de conflito, mas a gente se vê constantemente entrando no conflito, é porque, de fato, existia um padrão e a gente pode estar inconscientemente reproduzindo. Mas, para que a gente consiga fugir do padrão e chegar até um mínimo de equilíbrio emocional que a gente pode ter, o mínimo, não é nem o máximo, é preciso que a gente reconheça o padrão. Então você mesma, que diz assim, eu odeio debater política, mas você não aguenta ver um post de política que você comenta, pergunte para você se realmente você odeia debater política, ou se você gosta. Ah, eu odeio conflito. Você odeia conflito mesmo ou não? Porque quais são os espaços que você busca? Quais são as pessoas com quem você interage? Como é que é você só com você? Porque muito do espaço que a gente acaba assimilando e a gente acaba agregando a nossa vida em conflito, vem dessa questão de que eu não gosto de conflito, mas eu não consigo estar só. E por que eu não consigo estar só? Porque quando eu estou só, existe silêncio. E eu não sei lidar com silêncio. Porque eu tenho a mente conflitiva. Porque quando você foi criado num espaço de conflito, num espaço conflitivo, você cresceu. Se você estiver só, a sua mente está em conflito. Bom dia, Noélia. Tudo bem? Papo de segunda. Ótima semana para você também. Quando você viveu no espaço conflituoso, mentalmente, a sua mente é conflituosa. A sua mente, ela arruma culpados para as coisas, ou ela se culpa,
ou ela está sempre buscando alguma coisa para poder ela estar em ebulição. Sabe? A sua mente está o tempo inteiro buscando, não, isso daqui está muito calmo, por que está assim? Né? Uma mente conflituosa, por exemplo, se ela entra num relacionamento amoroso, por exemplo, e tá tudo muito bom, ela fica, por que tá bom? Tem alguma coisa errada aqui, o que está acontecendo? Por que assim? Entende? Compreende? É sempre aquela questão de que tá bom demais para ser verdade, de que não, essa pessoa é assim agora, mas daqui a algum tempo vai mudar. Ah, porque no início tudo são flores, mas depois vem os espinhos. Então, você está constantemente a informar para a sua mente que o conflito está vindo. E como você está sempre informando que o conflito está vindo, o conflito nunca vai embora. E como você sabe que a sensação conflitiva ela é ruim, porque ela está dentro de você, atrelada àquilo que você pensa 24 horas por dia, o que é que você faz? Eu odeio conflito. Mas, de fato, se a gente for olhar, né, existe uma linha tênue, né, que separa o amor do ódio, eu costumo falar. Porque, assim, o que é o ódio, ele não é ausência de amor, o ódio, ele não é ausência de apego a determinado objeto, a determinada pessoa. A indiferença, sim. Então, se você é indiferente a alguém, ou se você é indiferente a uma situação, você não ama essa pessoa, você não ama essa situação. Então, se você está num grupo de professores em debate e você vê um tópico que você é sensível, e se você é sensível ao tópico é porque existe algo dentro de você que está sendo mexido por aquele tópico. Compreende? Se você é sensível àquele tópico, mas você não consegue passar sem opinar, é porque você gosta do conflito. Entende? E você gosta daquele conflito ali. Passei, existe uma pauta aqui, a gente colocou uma pauta essa semana, onde a gente discutia pela 1000ª vez a questão do maltrato infantil, da educação a partir da punição física, né? Dessa vez eu trouxe um vídeo de humor, porque eu me senti até mal de estar rindo daquilo ali. Eram 2 adultos, um humorista, vocês devem ter visto o vídeo, 2 adultos humoristas, um sentado aqui e o outro fingindo que estava apanhando, gritando do lado dele. Quando você olha para o vídeo realmente é muito engraçado. Se você se acabar de rir. Mas eu não consigo interagir com o conteúdo sem pensar, muitas vezes, alguma outra coisa que é mais complexa. Talvez eu seja conflitiva. Talvez não, com certeza sou. Então, eu olho para aquela cena e eu penso, bom, isso aqui enquanto humor é um negócio que vocês acham engraçado. Mas quando você pensa em uma criança observando a outra apanhar, e enrijecida num canto, com medo, porque ela pode ser a próxima pessoa a apanhar, você fica pensando, o que é isso aqui? O que está acontecendo? Por que a gente pega isso aqui e normaliza, como se isso daqui fosse uma coisa perfeitamente natural de acontecer, e está tudo bem? Quando de fato não está tudo bem, não tem nada de bem ali. Porque quando eu adulto não consigo lidar com uma criança pequena, de um espaço onde eu não tenho que usar da minha força física para poder dominá-la, porque sim, o maltrato físico ele é um domínio de um maior sobre o menor. Ah, mas se a gente não fizer isso, a gente não educa. Existem 1000 formas de educar, a questão é que a gente não sabe educar de outras formas. A gente aprendeu a educar dessa forma aqui, então essa forma, supostamente, é a forma correta. Não importa que danos vai causar, que traumas vai causar, porque geralmente quem acha que não tem trauma é quem tem mais trauma. Então, assim, eu não tenho trauma nenhum. E eu acho perfeitamente natural eu pegar um cinto e bater no meu filho. Porque eu não apanhei e eu não morri. Então, é perfeitamente natural porque eu só estou dando uma chinelada. É perfeitamente natural porque na hora que eu bato, ele para de fazer. É perfeitamente natural porque é mais fácil ele parar de fazer o que ele estava fazendo, que me desagradava, do que eu ensinar para ele, que é um processo até ele aprender, que ele não pode fazer isso, que ele não deve fazer isso, porque poder a gente pode tudo, inclusive nós adultos, tanto podemos como fazemos. Mas à medida que a gente não educa um outro adulto, na base da chinelada, na base da porrada, então
se supõe que não faz muito sentido eu achar que eu estou educando uma criança para ser desse jeito, daquele jeito, porque de fato não é ali um processo em que ela está compreendendo a regra. Ela tá sendo implantado nela um medo, entende? E a gente entende que os pais reproduzam o padrão e acreditam que esse é o melhor padrão. Por quê? Porque para muitas pessoas é impossível eu pensar numa questão em que eu vá culpar a minha mãe porque ela me batia. Porque a minha mãe é muito importante. À medida que eu falo assim, a minha mãe me educou de uma maneira que me machucou, eu estou contra a minha mãe. E não estou contra a minha mãe. Bom dia, Rogério, tudo bem? Então, quando eu converso com a manhinha hoje, eu converso muito com a manhinha, mãe às vezes traz coisas que eu fiz ou que eu falei que machucaram ela. E eu trago coisas que ela fez e que ela falou que me machucaram. E isso é uma abertura de diálogo que a gente deveria ter tido na infância. Bom dia, Cícera, tudo bem? Que a gente deveria ter tido na infância, mas que a gente não teve, não existiu. Não estava ali, entendeu? Então, assim, trabalhar com a emoção é muito mais difícil do que você trabalhar com a questão do, olha, isso aqui é assim, é do jeito que eu quero, e tem que ser as coisas da forma que eu quero. Então, trabalhar com a emoção é muito mais difícil do que você trabalhar com um chicote na mão, por exemplo. Nesse post, uma colega colocava assim, eu apanhei, e ela fez um relato enorme sobre os maus tratos que ela passou na infância dela. E é de uma dureza sem tamanho, só de ler, já dói na gente só de ler. E você fica imaginando como é que uma pessoa dessa reage ao fato das pessoas falarem assim, eu apanhei, mas eu não morri. Você não morreu fisicamente, emocionalmente você morreu. Muitas pessoas não conseguem acessar as emoções delas. E é difícil acessar a emoção. Diz que a gente, enquanto ser humano, né, isso é mais uma ótica espiritualizada, a gente tem um lado masculino e um lado feminino, né? Quando a gente tem que lidar com muitas situações de muito conflito na vida, obviamente, o lado masculino da gente ele fica muito forte. Que é uma tendência a ir lá e a resolver e a fazer. É uma tendência a querer controlar as situações. Ele não tem controle, desculpa aqui, de porra nenhuma. A gente não tem controle de nada. Então, quando a gente tem esse lado masculino mais aflorado, a gente tende a ação. Por quê? Porque a vida inteira eu aprendi. Se eu não agir, eu não resolvo. Se eu ficar aguardando, ninguém vai fazer por mim. Porque nunca tinha ninguém por mim, entendeu? Então, você não tem um pai ali para te defender, então você se defende. Ponto. E acessar a emoção de você parar e dizer assim, pronto, tem um ponto aqui em mim que é sensível. E tudo bem eu chorar, tudo bem eu sofrer, tudo bem eu ter emoção, né? É a mesma coisa, quando a gente fala do padrão social machista, a gente está falando basicamente disso. Onde o homem ele pode ter raiva, mas ele não pode ter sentimento, não pode chorar. Onde a mulher, ela pode ser sensível, mas ela não pode ser forte. Porque à medida que você é forte, que você é taxativa, que você se posiciona, então, né, você é uma mulher que não é mulher. Né? Todo mundo diz assim, guerreira. Sobrecarregada. Né? Nossa, você é muito guerreira. Nossa, é aquela coisa, é como se você fosse uma fortaleza, como se você não está nem disponível. Você entra no espaço das pessoas chamarem tão de guerreira que elas acabam colando em você o estereótipo masculino. Você não pode sentir. Então você não pode reagir, você não pode chorar, você não pode sofrer, você não pode falar disso, você não pode falar daquilo. E fica um monte de gente enrijecido. Ou se colocando numa posição em que a gente está só com o nosso feminino aflorado, então tudo é choro, tudo é sofrimento, tudo é dor. E muitas vezes é uma vitimização sem tamanho e tudo mais. E aqui não é questão de gênero, gente, aqui é questão de espiritualidade mesmo, quero deixar bem claro para vocês. Ou a gente entra num ponto de rigidez muito forte. Os dois opostos é horrível. Conversava com uma amiga essa semana e ela falava, eu não consigo gostar, não consigo amar. E eu falava para ela, você não se deixa envolver a ponto de gostar, a ponto de amar, porque você tem medo de acessar suas emoções. Então você está constantemente à defesa. Quando aparece, e ela já teve relacionamentos muito abusivos, então quando aparece alguém que é abusivo com você, quando aparece alguém que te trata mal, quando aparece alguém que briga por tudo, quando aparece alguém que é extremamente ciumento, você está acostumado com aquilo ali. Então aquilo ali para você está ok. Você assimila o conflito e vive no conflito. Pronto, acabou. Você não ama ninguém,
Ninguém está te amando, porque quando você vive num espaço em que o outro não tem liberdade para ser ele ou para fazer as escolhas dele, você não está vendo um relacionamento. E constantemente você se mete em relacionamentos ruins, repetindo o padrão que você aprendeu na sua família. Ponto. Isso é muito simples de compreender. Na medida que você compreende isso, pode ser que você comece a fazer um trabalho interno, acessar suas emoções. E na medida que você acessa as suas emoções, você pensa, eu sou um ser humano. Então, vou ficar vulnerável aqui. Mas ficar vulnerável muitas vezes vai te levar num ponto em que você vai sentir algumas dores, algumas agonias, algumas ansiedades. Você vai chorar, você vai sofrer, até você superar aquilo ali, porque você se colocou vulnerável. E no momento em que você se coloca vulnerável ao outro, que você externa suas emoções, seus sentimentos, e isso é se colocar vulnerável, mas não é ser fraco. Obviamente, no mundo que a gente vive, em que as pessoas abusam das emoções das outras pessoas, fazendo joguinhos que para eles fazem todo sentido, para mim não faz, mas assim, tem até coach ensinando a fazer joguinho. Então, acessar a emoção, se colocar vulnerável sentimentalmente, depois lidar com isso tudo, passar por todo um processo de luto, de choro, de sofrimento, de dor, e retornar ao seu ponto inicial, onde você vai pegar esse sentimento novamente e entregar para outra pessoa e fazer novamente, se colocando ali à disposição da outra pessoa, rejeitar ou não rejeitar, ou estar com você ou não estar. Então, assim, é toda uma questão de você lidar com o seu próprio medo. O quanto eu tenho medo de ser machucado e o quanto eu coloco a responsabilidade de me machucar na mão do outro. Porque, basicamente, a gente não vive tanto com o outro, a gente vive com a gente. E o que o outro fala, o que o outro diz e como você sente, muitas vezes tem nada a ver. Tem nada a ver. Às vezes, o outro só está projetando os seus medos e as suas inseguranças. Quando a gente fala, por exemplo, de ciúme, a gente está falando de insegurança. A gente está falando de você olhar para a pessoa e dizer assim, essa pessoa que vai me trair. E você está aferindo juízo de valor com base naquilo que você viveu. Ou porque você foi traído, ou porque você trai, ou seja lá porque outro aspecto foi. Entende? Porque a gente é ensinado a desconfiar. Mas à medida que a gente é ensinado a desconfiar, e é difícil, eu falo porque eu sou uma pessoa extremamente desconfiada. Eu sou desconfiada. Eu tenho trabalhado, praticamente 1 ano que eu estou trabalhando essa questão de confiança. Estou trabalhando, porque antes eu desconfiava, eu digo, confio não. Entendeu? Mas como é que a gente vive num mundo desconfiado? Como é que a gente vive num mundo sem entregar emoção para ninguém? Como é que a gente vive num mundo sempre rígido? Como é que a gente vive num mundo sendo constantemente guerreiro ou guerreira? A vida não é só resolver problema, correr atrás de dinheiro, pagar conta. A vida é viver um fluxo natural em que você ame e você seja amado. E mais, você aceita amor. Porque muitas vezes a gente volta ao padrão familiar. Qual é o padrão familiar? Conflito. Você não viu amor de perto, você não sabe o que é amor, mas você sabe o que é conflito. Então, quando o conflito vem, você abraça. Quando o amor vem, você repele, porque você tem medo. Deixa eu ver o comentário, deixa eu ver primeiro, Agnes, daqui a pouco eu olho você, tá bom? Comentário do Cícero. Concordo plenamente, é muito difícil se trabalhar com emoção. Recentemente passei por um caso que eu fiquei muito abalado e com emoção, magoado por dentro. Como é que você lida com a mágoa? Né? E o que é mágoa, né? Só fala que mágoa, ressentimento. Primeiro, nomear os sentimentos. O que é frustração? O que é raiva? O que é tristeza? O que é alegria? O que a gente pode sentir? O que a gente não pode sentir? Porque muitas vezes o que parece alegria é falsa alegria. Sabe? Quando a gente tá falando, por exemplo, sobre a questão do álcool, se eu tô triste, eu prefiro não beber. Por quê? Porque o álcool ele vai potencializar a minha dor depois. Então, assim, se você me vê bebendo, basicamente, eu não tô triste. A menos que eu esteja me auto-sabotando, assim, vou beber aqui para me lascar depois. Porque quando a gente bebe, a gente fica relaxado e a gente fica feliz. Entende? Mas depois que passa o efeito, toda aquela dor que você já estava sentindo, aquele sentimento de tristeza, ele vem tudo à tona. E vem 2 vezes mais. Então não adianta encher a cara para resolver o problema. Tu vai se lascar. Só. Então é sentar, deixar a lágrima vir na canela, chorar e entender por que eu estou magoada. Não é porque fulano me magoou. Não é porque fulano fez isso comigo. Não é porque fulano. É você, não é o fulano.
Porque quem está sentindo a emoção é você, né? Dane-se o que fulano fez, dane-se o que fulano falou. Porque, por exemplo, quando você atrela o seu valor ao reconhecimento do outro, é você com você. Você está dizendo, eu preciso que outra pessoa fora de mim reconheça que eu tenho valor. Então existe um problema em mim, não é no outro. Porque o outro, ele tem todo o direito de escolher estar onde ele está, com quem ele está, da maneira que ele está. Tem uma tendência muito em rede social que eu acho muito interessante, que as pessoas dizem assim, fulano era famoso, quando ele era famoso ele estava casado com essa aqui. Essa aqui conheceu ele quando ele era pobre, lascado, e agora ele ascendeu e ele está rico, ele não quer mais essa. Ele não tem a obrigação de estar com aquela. E ela não tem a obrigação de estar com ele. Não faz o menor sentido que eu diga que porque a gente cresceu junto, e porque a gente fez as coisas junto, e porque a gente ascendeu junto, porque eu acho que relacionamento é companheirismo. Pra mim, eu não sei pros outros, pra mim relacionamento é companheirismo. Quando eu tô no relacionamento, a primeira coisa que eu busco é ver o outro crescer. Porque eu fico feliz quando o outro tá crescendo. Eu não fico tentando pegar a pessoa e botar a pessoa dentro de uma caixinha, fica aqui, junto de mim. Sai não, viu? Não vai não. Não, de maneira nenhuma. Eu pego a pessoa e penso, eu olho pra pessoa assim, e digo, nossa, mãe, é o potencial dessa pessoa. Essa pessoa pode ser tanta coisa. Essa pessoa pode ser além daquilo que ela pensa que ela pode ser. Eu olho e eu vejo o potencial na pessoa. Eu vejo mais do que a pessoa acha que tem. E muitas vezes eu sou chata pra cacete. Por quê? Porque eu olho, eu vejo o potencial, eu falo do potencial da pessoa e a pessoa não acredita no potencial dela e eu fico frustrada porque eu estou vendo que a pessoa tem condições de ir muito além e ela está com medo do sucesso. E por que eu vejo? Porque eu sou uma pessoa que tem medo do sucesso. Toda vez que eu estou ascendendo e chegando a um ponto em que eu vou ter visibilidade, eu me travo, eu sumo da rede social, eu paro de falar. Então sempre o que tem no outro incomoda a gente, né? Então, quando a gente está no espaço de companheirismo, geralmente, se encostar em mim, eu vou querer que a pessoa vá para a lua. E eu vou ficar empurrando e tentando fazer de tudo, porque eu quero ver a pessoa bem, eu quero ver a pessoa feliz. Para mim, se relacionar e amar é você ver o outro feliz. Se o outro estiver bem, eu estou feliz da vida, sabe? Porque eu não busco que a pessoa me dê felicidade. Eu tenho que alcançar a felicidade sozinha. E quando a pessoa vier, ela não é uma parte de mim. Né? Ela não é assim alguém com quem eu não vou viver sem nunca na vida. Mas enquanto a gente estiver junto, a gente é companheiro. Então se a pessoa cresceu, ganhou dinheiro, ascendeu, separou, meu amor, faz a separação de bens ali bonitinho, a mulher segue a vida dela, que é muito melhor ela seguir a vida dela feliz, sozinha, do que ela estar atrelada a um homem porque eles se casaram na infância e agora ele é rico e vai arranjar uma mulher mais bonita. Fique mais bonita. Não dá pra ficar mais nova. Não dá pra ficar mais nova. Mas dá pra ficar mais experiente. Dá pra cuidar de si mesmo. E dá pra parar de querer que as pessoas a vida inteira estejam presas num relacionamento que não é legal pra elas, que elas não querem. Então, a questão da mágoa que o Cícero coloca, isso aqui mexeu com a minha emoção. Mexeu. Por quê? Então, é a conversa interna, Cícero. É sentar, olhar pra vocês, por que mexeu comigo? Por que eu tô magoada? Por que me abalou tanto isso que essa pessoa fez? Como é que eu vou ver isso daqui a 4 anos ou daqui a 6 meses? Né? É eu comigo, né? Eu comigo. Que emoção é essa? Porque também é vedado ao homem, muitas vezes, os sentimentos mais sensíveis. Tipo a tristeza, o choro. Um homem não fala que chora. Um homem não fala que chora. A maioria dos homens nunca vão chorar na tua frente. Eu já vi muito homem chorar, muito marmão chorar. Mas assim, e eu acho lindo. Toda vez que um homem chora na minha frente, eu acho a coisa mais linda do mundo. Digo, nossa, olha a força dessa pessoa. Né? A pessoa conseguiu acessar a emoção dentro de uma sociedade machista, onde é vedado a ele o direito de acessar a emoção. E quando a gente tem raiva, a gente que é mulher tem raiva, eu acho muito forte uma mulher que a vida inteira ficou se reprimindo, pegar a raiva dela e externar. Isso aqui que eu tô sentindo. Tome, lide com essa bagaça. Não gostei disso que você fez. Bom, acabou. Mãe sempre diz assim, mas eu não tenho raiva não. Eu não tenho mágoa não. Tava conversando com a mãe essa semana. Não tenho mágoa não, mas ela lembra do que aconteceu quando ela tinha 5 anos de idade e ela não chama isso de mágoa. E ela sempre que ela tá ruim, tá numa crise emocional, numa crise de ansiedade, ela fala, então, eu não tenho mágoa. Mas eu lembro, tem que ser mágoa.
Nomeie o sentimento para você entender. Estou magoada. Por quê? Porque fulano fez isso comigo. Por que fulano fez isso comigo? Entende? Como é no caso da minha avó, que minha avó não tinha condições financeiras, entendia o mundo de uma perspectiva totalmente diferente daquilo que a gente entende hoje. E a minha avó pegou a minha mãe e levou para dar para um casal, para poder ela trabalhar na casa deles, para tirar aquilo que era um peso para ela como mulher naquela época que não tinha nada. E minha mãe lembra que ela segurava a saia de minha avó assim, e ela disse, ela ia tirando dedinho por dedinho meu assim para me deixar, né? E eu estava tentando, digo, a senhora precisa entender assim que era outro mundo, que ela não tinha condições e que talvez aquilo ali era a maior prova de amor que ela pudesse dar. Mas ela só tinha aquilo. Então, mas eu não tenho mágoa. Eu digo, então, esquece, processa. Primeiro fale, eu tô magoada com isso que minha mãe fez, que não tem problema nenhum você se magoar com a sua mãe. Não tem problema. É perfeitamente natural. É porque a sociedade ensina que você não pode se machucar com a sua mãe. Porque tá errado. Eu não posso ter raiva da minha mãe. Você tem raiva, não é da sua mãe. É da situação. É do que aconteceu. Não tem problema nenhum ter raiva. A mãe diz, eu não tenho raiva. Eu digo, mãe, diga que é raiva, que a senhora vai entendendo. Ó, tô com raiva. Fulano me fez raiva. Então, pronto, bote pra fora. Se precisar, chame fulano. Fulano, aquilo que você fez me deixou com raiva. Porque à medida que você fica negando o sentimento que tá aí dentro, você nega por quê? Porque você foi ensinado que raiva é um sentimento ruim. Não existe sentimento ruim. Raiva é um sentimento. Como você lida com o sentimento pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim. Então, se você lida, por exemplo, com o sentimento de raiva, eu posso pegar essa raiva que eu tenho e canalizar essa raiva para a escrita. Posso canalizar essa raiva para poder fazer uma faxina na casa, se for o caso. Eu vou pegar essa raiva e vou jogar na minha profissão. E eu vou pegar essa raiva e vou malhar na academia até levantar o bumbum. É o que eu faço com a raiva. É o que eu faço com o sentimento. Entendeu? Então, tô triste, tô magoado. Bom, senta aqui e vamos descobrir por que a tristeza, por que a mágoa, por que o ressentimento. E parar de botar o peso no outro sobre as decisões que a gente toma porque nós somos adultos. Que deveríamos estar emocionalmente cientes de que as pessoas podem querer estar ao nosso lado ou não. E quando as pessoas elas tomam a escolha de estar do nosso lado, é ótimo. Ninguém deve ficar preso a ninguém por conta de que eu tenho obrigação com essa pessoa. Se tem um absurdo dos maiores no mundo, é uma menina engravidar e os pais forçarem a pessoa a casar. Tem nada mais absurdo do que isso. Porque é absurdo demais. Você não sabe se aquelas pessoas querem estar juntas. Aí a pessoa se casa, passa 8, 10 anos da vida sofrendo pão que o diabo amassou, chorando, num relacionamento que não quer estar. Por quê? Porque existe uma norma social que diz que você tem que ficar casado com uma pessoa que engravidou de você. Quando, na verdade, você deveria considerar que se você for um bom pai, ou se você for uma boa mãe, e se a pessoa que te engravidou, ou você engravidou e a outra pessoa está ali participando juntamente, isso é mais importante para a criança do que alguém dizer assim, olha lá, ela mora numa casa que tem uma mulher e um homem, que tem uma mãe e um pai. Então tudo isso é conceito que a gente internaliza e que a gente traz para a vida e que a gente vai colocando dor sobre dor na nossa existência, sem necessidade nenhuma. Mas dói essa emoção, dói. Dói curar trauma de infância, dói demais. E dói muito mais por conta do orgulho que a gente tem. De não ter coragem de chegar para nossa mãe, sentar e dizer assim, vem aqui, chegue. Vamos tocar aqui na ferida, para nós duas chorar. Eu entender que você era um ser humano com uma consciência diferente da consciência que você tem hoje. E que eu sou um ser humano com uma consciência diferente. E a gente trabalhar o nosso emocional junto. Eu entender que você foi um ser humano que passou por processos doloridos, diferentes do meu, mas que eu também passo por processos doloridos, para que a gente vá assim quebrando esses ciclos. Compreende? Minha filha às vezes fica aqui ontem de noite, ela estava assim, tem umas pessoas na nossa família com machismo desgraçado. Ah, porque tem muita informação, porque as pessoas são machistas, eu digo, meu amor, essas pessoas não tiveram acesso à informação que você teve. Ah, mas, digo, não tem mais, são os processos delas. Senta e conversa com elas se precisar conversar. E quem sabe, se elas quiserem, elas acessam esse lado delas e compreendem que quando elas são machistas, elas reproduzem um padrão
que é contra elas mesmas. Mas isso é uma caminhada delas, não é sua. Você tem que ficar responsável pela sua caminhada. Porque à medida que você fica com raiva, porque as pessoas estão reproduzindo o padrão, você vem reproduzindo um outro padrão ruim. Então é você com você. Que a nova geração, que essa nova geração da nossa família, é uma geração bem forte, né? De mulheres assim que, não, isso é isso. Ah, porque fulano tem, né? Fulano é mulher. Não, tem essa não. Então assim, já está se quebrando um ciclo, isso já é muito positivo. Deixa eu ver aqui, amei as palavras. Obrigada, meu amor. Quem é esse comentário? Não, do Cícero. De nada, Cícero. Agnes, Gi, é verdade tudo que você está dizendo. Eu mesma tenho muita dificuldade em lidar com conflito e com isso acabo me sabotando ao extremo. Digo ao ponto de desistir de algo que eu sei que me fará falta, lá na frente. Eu não sei bem qual é a situação que você colocaria como desistir de algo que vai fazer falta. Bora tentar entender essa questão da escolha. Eita Jesus, a escolha. Ai, Senhor. A escolha, gente, a escolha. O que é que torna você uma pessoa adulta, esclarecida? A escolha. E mais do que a escolha, lidar com a escolha. Quando a Agnes coloca, eu fujo do conflito, né? Porque eu tenho dificuldade em lidar com o conflito. E na medida que ela foge, na verdade, ela está criando conflito com ela mesma. E qual é o conflito? Poxa, eu desisti disso aqui. Podia ter sido bom para mim, mas seria bom para mim? Não, eu fiz certo. Ou será que eu fiz errado? Será que ia dar certo? Será que ia ser bom? Será que ia ser ruim? E se? O e se é a desgraça na vida. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu fosse por esse caminho? E se eu fosse por aquele outro caminho? Entendam que ser adulto implica em tomar decisões e às vezes são decisões que vão lascar com a gente. Mas vão lascar com a gente nesse momento. Então tomar decisão por medo, não, tô com medo do conflito. Tomo decisão. Tô com medo do amor, lembrei da música, tá com medo de amar, Tô com medo de amar. Eu tô com medo dessa pessoa demonstrar que me ama e lá na frente ela me machucar e ela descobrir que não me ama. Porque muitas vezes você pensa assim, essa pessoa tá dizendo que me ama. Mas eu sei que eu não sou tão bom. Eu sei que eu não sou tão boa. Eu sei que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro. Essa pessoa vai deixar de me amar. E quando ela deixar de me amar, vai acontecer o que comigo? Entende? Então, não se toma decisão por impulso. Desde muito cedo. Tem duas coisas que eu sempre falo para as minhas amigas, para os meus amigos. Duas coisas que eu falo. Primeiro, encerre ciclos. Encerre ciclos. Bom, deu certo, tá dando certo até aqui, tá bom. Não tá dando mais certo. Encerre o bendito ciclo. Se não tá funcionando para você, se tá ruim para você, só tá bom para outra pessoa, encerre o ciclo. Por mais que doa. Vai doer, mas vai passar. É uma coisa que você precisa entender na sua vida, é encerrar ciclos. Senão você fica assim, então, eu deixei a vida me levar, a vida levar eu, e aí tá bom. A vida me levou, eu tô aqui, e se eu tivesse escolhido de outro jeito? E se eu tivesse ficado? E se eu tivesse decidido? Segundo ponto, aprenda a tomar escolhas, a fazer escolhas. Ainda que essas escolhas doam. Não fuja de escolher. Não deixe que outras pessoas escolham por você. Porque na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente não toma escolha. Ou a gente pede um monte de gente conselho da nossa família. E aí, por quê? Porque a gente quer que alguém diga pra gente o que a gente tem que fazer. A gente pede a resposta pra igreja, né? A gente pede a resposta pra tudo que é canto. Por quê? Porque se der errado, assim, deu ruim. Deu ruim, não foi eu. Foi fulano de tal que falou que era para eu fazer assim. Então, tome a responsabilidade das escolhas que você faz. Inclusive da escolha que você faz de culpar a sua mãe pelas escolhas novas que você está fazendo. Bom dia, Berenice. Pelas escolhas novas que você está fazendo. Essas escolhas são suas. Ó, uma mosquinha perturbando. Mosquitinho. As escolhas são suas porque a vida é sua. A vida não é da outra pessoa, não. Ah, mas eu não consigo fazer dieta por causa da minha mãe. Porque a minha mãe falou isso, a minha mãe falou aquilo. Sim, a sua mãe falou. Você já sabe o que a sua mãe falou. Tá lá falado.
A decisão de fazer a dieta, buscar um nutricionista, fazer uma reeducação alimentar, ir para uma academia, fazer uma caminhada, todas essas escolhas não são da sua mãe. A escolha da sua mãe foi falar que você é inútil. A escolha da sua mãe foi falar que você não consegue. A sua escolha é passar por todo um processo doloroso para você quebrar a palavra da sua mãe e seguir a sua vida. Mas quando a gente acostuma com a zona de conforto, que é a paradeira na vida, é a zona de conforto. Eu tô aqui, a vida tá me levando, não tá bom, mas também não tá ruim. Aí eu tenho medo do sucesso. Eu tenho medo de, como disse a Agni, chegar lá na frente e ter alguma coisa. Então, como eu tenho medo do sucesso, eu fujo do sucesso. E aí tem que ter consciência de que tá fugindo. Entende? Mas isso tudo é um processo. Que é como eu estou descobrindo hoje. Quais são os meus processos recentes? Desculpa. Em cada época, eu tirei esse ano, não sei se vocês viram que eu até tretei bem pouco. Eu tirei esse ano, há uns 9 meses atrás, para começar a trabalhar os meus processos. Entender quais são os meus padrões, entender por que eu reproduzo os padrões, entender quais são os traumas de infância que eu tenho, quais são as minhas questões com a minha mãe, quais são as minhas questões com o meu pai. Porque toda a vida a gente passa negando. Tipo, meu pai não foi presente. E como meu pai não foi presente, eu sempre disse, não tem problema. Eu não ligo para ter pai. E eu sempre fui de racionalizar as coisas desde criança. É tipo o que eu falava para as meninas outro dia, eu queria a bota da Xuxa. Mas eu não podia ter a bota da Xuxa, não tinha dinheiro. Então o que é que eu acostumei a falar? Eu não quero. E eu me habituei a dizer que eu não queria, não quero, não gosto, nem gosto. E eu peguei esse padrão de infância e saí associando isso a tudo da minha vida. Quero fazer faculdade. Não quero agora também. Passei anos para conseguir entrar na universidade. Mas era tipo assim, era um sonho que eu tinha, mas eu ficava assim, nem quero sonhar não. E eu passei muito tempo da minha vida sem sonhar em nada. Não sonho nenhum, sonho zero. Para que sonhar se eu não vou realizar? Então eu peguei, criei um padrão de não quero. Não quero. Não quero amor, não quero ser amada, não quero. Na verdade, não é que você não quer. Acho que ser amada todo mundo quer. Ser aceita todo mundo quer. Ser reconhecido todo mundo quer. Ter sucesso todo mundo quer. Mas quando a coisa vai ficando muito distante de você, você costuma pensar, não, eu não quero. Porque assim você não se frustra. Ou seja, eu crio expectativa? Não, expectativa é zero. Outro dia meus meninos perguntaram assim, mas em que lugar você tem vontade de conhecer? Eu digo, não tenho vontade de sair daqui. Para lugar nenhum, não, aqui tá bom. Por quê? Porque eu sei que para mim sair daqui, para qualquer lugar, eu preciso enfrentar os meus medos. Nunca faltou oportunidade. Nunca faltou. Já me ofereceram 4 mil reais para fazer uma palestra. Com tudo pago. E eu não fui. Porque as crianças... Minha mãe não são crianças. Minha filha menor hoje tem 16 anos. Na época ela tinha o quê? 14? É usando as desculpas porque tem medo do sucesso, tem medo de crescer, tem medo de chegar adiante. Entende? Aí eu não quero. Aí depois que a oportunidade aparece, mas tem os filhos, mas tem isso, mas tem aquilo. Eu não quero conhecer outro lugar, eu não quero sair, eu não quero... Tá bom aqui. Por quê? Porque aqui é zona de conforto. Aqui é zona de conforto. Então, no mínimo, eu tenho que reconhecer os meus padrões para trabalhar em cima desses padrões e modificar a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu redor. Senão fica aquela coisinha parada ali no tempo, sabe? Quietinha o tempo todo. Então, voltando, o que isso tem a ver com a educação infantil? A educação emocional do professor não tem só a ver com a educação infantil, tem que a ver com Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Semana passada eu estava conversando com os adolescentes e eles me relataram que um deles perguntou para a professora a altura dela. E ele ouviu tanto desaforo. Ele perguntou para a professora, qual é a sua altura? E ele ouviu um monte de desaforo porque perguntou a altura de uma professora. Qual sentido faz para você? Porque para mim não faz nenhum. Eu tenho 1,59 e minto que tenho 1,60. Essa mentira é a mentira que eu conto e eu falo. Porque quando eu acordo eu tenho 1,60. Então é a meia verdade. Mas assim, eu acho que ela deve ser uma pessoa muito baixa e tem problema com a questão de ser baixa. Não é um problema de um adolescente de 16 anos que perguntou qual a sua altura. É um problema dela. Ele não tem que receber um sermão de 1 hora
por conta de que fez uma pergunta simples. Mas ele recebeu. Entendeu? Então tem muita gente que está na área educacional que emocionalmente é comprometida. Você vê professor de dedo e riste em criança de 4 anos de idade. Diante do pai é um cordeirinho, mas diante da criança de 4 anos de idade, dedo e riste. Entende? Berenice, meu irmão, eu não sei mais o que eu faço. Será algum trauma? Berenice, eu não sei se você fez um comentário antes. Porque veio um comentário pequeno, veio o seu bom dia, esse comentário. Não sei mais o que faço. Sobre o quê? Né? Será algum trauma? Então, assim, como é que a gente descobre traumas? Na terapia. Dá para descobrir trauma sozinha em casa? Dá. Né? Através de 1000 processos. Né? A questão da própria espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, não é religiosidade, não é ir para frente de pastor e de padre, pedir oração e pedir para a pessoa fazer as coisas para você, não. Porque é processo. Deus não daria livre-arbítrio para ninguém decidir porcaria nenhuma. Se fosse para o pastor, para o padre decidir, para o tarólogo, quem decide a tua vida, meu amor, é você. É você com você. Tem ninguém nessa bagaça para decidir a sua vida, não. Quando você pega a sua vida, coloca as decisões da sua vida no poder de outra pessoa, você muitas vezes só coloca para poder ter a quem culpar depois. Porque se der ruim, não foi você. Eu estou num ponto que eu vou lá e tomo a decisão. Deu ruim? Deu ruim, sim. Eu. Esse mês eu estava aqui. Aí eu fui botar na ponta do lápis e disse, meu Deus, com o que é que eu gastei o meu dinheiro? Ui, Senhor. Aí começou o julgamento. O julgamento de um padrão antigo meu, que é o quê? Com o que é que eu gasto? Eu gasto com comida e com meus filhos. Com qualquer coisa que eu fosse gastar para mim, eu chegava em casa e começava a me culpar. Porque o ansioso tem muito disso. Se você é ansioso e você sai para um lugar e você se diverte, quando você volta, parece que, meu Deus do céu, você não devia ter se divertido. Então, a primeira vez que eu me dignei, esse ano, depois que abriu aqui, que a gente já estava vacinado, inclusive, de ir para uma piscina, eu fui sozinha. E num dia que eu sei que tá vazio, sábado de manhã só tem eu. E tal. Eu fui, quando eu cheguei em casa, eu chorei que nem uma quebrada. Tomei meu banho, tirei o cloro da piscina, caí na cama, chorei que nem uma condenada. E o choro por quê? É inadmissível que você saia para se divertir sem seus filhos. Os meninos tudo cresceram, viu, gente? A menor com 16 e a maior com 24 anos. Inadmissível. Por quê? Porque eu criei um padrão em que eu não posso me divertir, eu não posso gastar comigo. Porque eu sou guerreira. Então eu tenho que gastar com os meus filhos, tenho que gastar com a minha casa. Quando é comigo, comprar uma roupinha pra mim, comprar umas blusinhas, como diz os meninos, meu Deus do céu. Aí quando eu olho esse e-mail, né, eu digo, meu Deus, olha o quanto eu gastei com blusinha. Que ponta do lápis, né? Aí eu olhei, o padrão veio assim, olha só, que desnecessário, por que é que você faz isso? Você tem filhos, né? Você tem casa para sustentar, né? É como assim, uma anulação do eu. O outro sim, eu não. Sempre o outro, nunca eu. Eu penso, que é isso, rapaz? Não me pertence mais não. Olhei, gostei, comprei, vesti, fiquei bonitinha, super fofa. Na medida que comprei pra mim, não faltou nada na minha casa, não faltou nada pros meus filhos, não faltou roupinha pra eles, nem nada. Por que eu tô me recriminando? Porque existe um padrão criado ao longo do tempo. Seja por estrutura familiar, porque na minha família a gente é muito assim. As mulheres são, de fato, o que as pessoas chamam de guerreiras, que são sobrecarregadas. Na maioria das vezes, elas cuidam dos filhos sozinhas, sustentam sozinhas, fazem tudo sozinha. Sobe, desce, sustenta de tudo mesmo, de cima a baixo, e ainda é forte para poder defender as crias. Então a gente tem esse padrão. Só que, paralelo a isso, que é importante também, a gente fazer a defesa dos nossos, a gente trabalhar, a gente se dedicar, tem também a questão de que eu sou um ser humano. E é por isso que eu constantemente chego e falo para vocês. Se você não estiver bem, não tem como seus filhos estarem bem. Se você não estiver feliz, não tem como você fazer seus filhos felizes. Então tem que abandonar essa ideia de que assim, meus filhos primeiro, não tem como seus filhos virem primeiro.
Porque se você pensar que seus filhos estão vindo primeiro, eles estão vindo primeiro dentro do aspecto material, que é, não falta comida, não falta água, não falta roupa, não falta dinheiro para sair para o lugar, não falta nada. Isso é o aspecto material. E o emocional? Se o seu tiver freudido, como é que você auxilia os seus filhos no processo emocional deles? Não auxilia, porque você não tem emocional para lidar com o emocional deles. Então, você se lasca e você lasca emocionalmente seus filhos. Então, é a partir de um ponto em que você começa a entender quais são os seus conflitos, para você auxiliar os filhos a lidarem com os conflitos deles. Compreende? E aí vai abrir um processo de escuta, em que seus filhos vão falar coisas que você não quer ouvir. E você vai descobrir que tem filho que tem raiva guardada há muito tempo. Você vai descobrir que tem filho que tem uma ansiedade muito forte que não fala para você. Você vai ter um olhar mais atento para o olhar do seu filho e da sua filha para entender, ele não está bem hoje, ela não está bem, porque será? Vamos lá conversar, tentar ver se ele quer conversar. Você não vai forçar o seu filho a falar sobre o que ele não quer falar, mas você vai deixar ele confortável para que ele venha e sinta que ele pode falar isso com a mãe dele, que ele pode falar isso com o pai dele. Então tudo é um processo de autoconhecimento. Se você não se conhece, se você não se cuida, se você não se ama, não há probabilidade de você criar um outro ser humano emocionalmente equilibrado, porque você tem desequilíbrio. E a casa toda fica desequilibrada. Por mais que tenha roupa, por mais que tenha comida, por mais que não falte nada, por mais que a casa esteja limpa, não adianta você passar o dia inteirinho limpando o chão quando a sua mente está conflitiva, e você está limpando o chão porque a mente está conflitiva. Se a sua mente estiver conflitiva, e você tiver a tendência a sair limpando, fazendo coisas, é bom? É, de certo modo. Mas seria muito melhor, vai pro teu quarto, se senta lá, acessa a emoção, chora se precisar chorar. Entenda por que eu estou me sentindo assim. Né? Pare de se culpar, pare de culpar os seus pais pela situação. Racionalize a coisa, porque muitas vezes a gente pega um probleminha e transforma esse probleminha num problemão. Isso acontece em relação a pessoas também. E como é que eu falo que acontece em relação a pessoas? De repente você gosta de uma pessoa mais do que a pessoa gosta de você. Você pegou a pessoa e você colocou essa pessoa no pedestal. Você projeta nela todas as expectativas da sua vida. A pessoa é perfeita, você não vê os defeitos dela. Quando ela não consegue atender as suas expectativas, que são suas, não foi ela que criou, foi você. Agora é engraçado que isso é uma fala que eu tenho desde que eu tenho 13 anos de idade, aconselhando minhas amigas, e que você tem que perceber se a pessoa te iludiu ou você se iludiu. Porque muitas vezes a pessoa não fez nada para você se iludir, mas você pegou sua felicidade, pegou seu poder, jogou na mão de uma pessoa, esperou a pessoa decidir. Quem tem que decidir é você. Tá bom para você, fique, não tá bom para você, saia. Tá bom para você, fique, não tá bom para você, comunique e veja se pode chegar num acordo. Não pode chegar num acordo? Decida se você continua desse jeito, passando por essa situação, sentindo esses conflitos e chorando, ou se você segue para outro espaço onde você esteja sozinho, mas não esteja em conflito. Agora, se você ama o conflito, você vai permanecer 20 anos em um espaço onde você está triste. E você vai começar a caçar o conflito. E você não vai saber viver em paz. Porque, olha, gente, tá com a gente mesmo, em silêncio, sem estar limpando casa, sem estar arrumando nada, tá? Você e seu cérebro. Você e seu cérebro conflitivo. Tá você e o silêncio e a paz. E aí você vai entender que isso aqui é paz. A ausência de conflito é isso. Uma mente leve, uma respiração profunda. Por isso que meditação é muito legal. Caminhada também é muito bom. O universo, tá bom. Isso aqui é paz, Não tem ninguém de fora, não tem nenhuma música, ninguém tá falando nada, ninguém tá fazendo nada, ninguém tá me dizendo nada. Tá, esse aqui é o sentimento de tranquilidade. É desconfortável para mim porque eu não conheço. Então eu vou ter que aprender a ter um sentimento de tranquilidade e começar a gostar dele do mesmo jeito que eu gosto do conflito, gosto da bagunça mental e tô dizendo que não gosto. Então não adianta você dizer, eu não gosto porque na escola todo mundo me persegue. Você tem que ver o quanto você de fato acha que é perseguido. O quanto que o outro fala de você ecoa na sua alma de uma maneira a você positivar o que a pessoa está dizendo.
Porque eu estou me lixando se uma pessoa está falando mal de mim. É um problema da pessoa com ela. Ela me conhece, me viu. Se ela quiser sentar comigo para apontar os meus defeitos, primeiro que não dá para ela apontar meus defeitos. Não me conhece, não vive dentro de mim, não sabe quem eu sou, mas se ela quiser, ela pode sentar do meu lado, ter cacife o suficiente, ser fêmea o suficiente, ou macho o suficiente para confrontar o que ela acha que eu devo mudar em mim, que ela acha que é dar conta dela. Ou então ela fica lá no canto dela, fazendo as fofocas dela, e é um problema dela e de quem acredita nela. Porque basicamente é isso. Mas eu procuro viver a minha verdade, a verdade da minha essência, daquilo que eu sou. É fácil? Não, é difícil. Porque a gente é ensinado a viver agradando os outros. Agrade, 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 agrade. Eu sou uma pessoa que adora agradar. Se eu sentir vontade de agradar, se eu amar você para lhe agradar, meu amor, eu sou a pessoa agradadeira. Eu sou a pessoa que vai adorar agradar. Que quer estar junto, que vai fazer você rir, que vai brincar, que vai gostar de fazer carinho, que vai gostar de estar ali, ó. Eu tiro a roupa do meu corpo, se eu quero agradar. Mas eu não estou fazendo isso para validação. Não estou fazendo isso para você gostar de mim. Eu estou fazendo porque eu gosto de você. Então, comece a observar quais são as suas motivações para fazer o que você faz. Trazendo um tópico para a educação infantil, por que eu compro lembrancinha? Se depois eu vou ficar reclamando que tive que passar lá essa lembrancinha em 5 vezes e eu estou pagando do cartão e os pais e a família não valorizam o que eu fiz. Então você não está fazendo pelos alunos, você não está fazendo porque você gosta, você não está fazendo por boa vontade, você está fazendo pelo seu marketing pessoal e esperando algo em troca. Logo você não está fazendo, desculpa a palavra, porcaria nenhuma. Vai fazer pelo outro, isso é a minha concepção, a minha forma de ver. Vai fazer pelo outro, você não faz pelo outro para poder sair alardeando o que você fez. Ou para ser reconhecido pelo outro. Tá certo que reconhecimento todo mundo quer, mas eu quero reconhecimento por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu posso dar para você. Entende? Essa sou eu, com as minhas qualidades e com os meus defeitos. Aguenta? Fique. Não aguenta? Entendo que você não aguente. Segue. Porque a vida ela é feita de chegadas e partidas. E a gente tem que aprender. Eu falava isso ontem, quando uma colega falou... Ontem eu acho. Como é que a gente se despede dos bebês que a gente se apegou, né? Com tanto amor, com tanto afeto. Gente, afeto é uma coisa gostosa. Então, quando chega alguém na nossa vida que dispensa tempo pra gente, eu falo, tempo de vida é a melhor coisa que você dá pra alguém. Eu não quero um presente caro. Se você sentar comigo 10 minutos e me dar atenção, aquilo ali pra mim é caro. Você tirou do seu tempo de vida, caramba. Você pegou o seu tempo que você poderia estar depositando em qualquer outra coisa para sentar comigo e me ouvir sorrir para mim. Não tem para mim nada mais valioso. Não existe no mundo. Ah, Gi, vou lhe dar um carro. Gente, se você tem condições de dar um carro para uma pessoa, é um bem material. Agora, quando tu dá o teu tempo de vida, meu amor, o tempo de vida é algo que não volta. Vai e não volta. Então, quando uma criança, sei lá, passa uma tarde, eu já recebi, se juntou 4 crianças uma vez, acharam uma cartolina toda amassadinha, tadinhos, não tinha dinheiro para comprar, acharam uma, não sei onde é que eles acharam aquela cartolina, e passaram a tarde, eles 4, fazendo um monte de desenho na cartolina, escrevendo um monte de coisa, chegaram no outro dia numa felicidade que irradiava tudo assim, para me dar aquela cartolina com aqueles dizeres e aqueles desenhos. Eu não vou valorizar isso aqui, eu vou preferir uma coxa de cama? Nunca na vida. Porque eu olho para a felicidade deles. Só de colher o sorriso deles. Eu acho o sorriso uma coisa tão fascinante que eu não consigo entender. Como é que um professor consegue me dizer que no dia dos professores alguém devia ter lembrado de mandar uma lembrancinha? Quando chegou um monte de aluno entrando na sala e disse assim, dia do professor, parabéns, professora. Para que mais, gente? Para que mais? Se você tem o reconhecimento de quem está ali, ó, no dia a dia com você. Dia a dia, a criança está ali no dia a dia com você. Você convive com ela 4 horas no mínimo por dia. Se ela gosta de você, isso não é um reconhecimento suficiente para você não estar mendigando reconhecimento de pais que muitas vezes são ignorantes e que não dão atenção nenhuma para o processo educacional dos filhos dele? E que estão se lixando se esses meninos vão sair
do primeiro grau ou não, porque não tiveram acesso também, porque muitas vezes se abraçam com a ignorância, porque, eu fui isso aqui, meu filho vai ser isso aqui, tá bom. Arrumando um emprego ali para limpar o chão de alguém, já tá bom. Entendeu? Então, assim, existem coisas que são importantes para umas pessoas e para outras pessoas. Observe o que é importante para você, por que você faz? Por que eu faço live? Eu gosto de fazer live. Está alinhado com a minha alma, com o meu espírito. Eu poderia estar fazendo essa live lá no YouTube. Eu vou levar ela para lá depois. O acesso que eu vou ter lá é mínimo. Por que eu gosto de fazer live? Porque aqui eu interajo com vocês. Eu gosto de interagir com o ser humano. Para mim é importante interagir com o ser humano. Eu não ganho centavo aqui no Facebook. Principalmente no grupo. Se tivesse na página, colocasse um evento e tudo mais, dá para tirar dinheiro. Mas aqui no grupo e aqui no perfil, centavo zero. Né? Qual é o pagamento? Eu sento aqui e converso com vocês, aí o colega vê assim, tô magoado. Né? Tá difícil lidar com essa emoção aqui. A gente junto, um conta o seu caos, o outro conta o caos dele, e a gente vai descobrindo que existem pessoas passando paralelamente por aquilo que a gente também está passando. E tudo é processo evolutivo. Tudo é você olhar para você, fazer sua jornada de autoconhecimento, avaliar o seu emocional, procurar um terapeuta, procurar um psicólogo, conversar com alguém, para você entender por que eu me sinto como eu me sinto, por que eu não estou realizada, por que eu não estou feliz. Porque eu faço graduação, eu disse que queria ser professora, eu estou na sala de aula, estou infeliz. Por que eu faço pós-graduação, eu continuo infeliz. Por que eu fiz o mestrado e eu continuo infeliz. Entende? Por que eu estou casada e estou infeliz. Por que eu tenho namorado, mas continuo infeliz. Porque você está sempre colocando a felicidade em fatores externos. É sempre alguém de fora. Eu não sou feliz porque minha mãe fez isso. Eu não sou feliz porque meu pai fez aquilo. Eu não sou feliz porque o meu namorado é assim. Eu não sou feliz porque fulano fez aquilo ali. Não, a gente não é feliz quando a gente não se dispõe a ser feliz. A enxergar o que tem na vida que deixa a gente feliz, que nos agrada. Mas é difícil você olhar para você e entender, não, isso aqui é um processo de autossabotagem. Eu posso ser feliz, mas eu não estou querendo. E isso é fruto de quê? Pode ser fruto de padrão de infância, pode ser fruto de trauma, pode ser fruto... O que é que eu tenho que fazer? Investigar, tomar consciência, cuidar, chegar no equilíbrio e tentar ser o máximo feliz que eu puder. Ponto. É simples. Mas você não faz nada disso se você não acessar a emoção. Então é muito complicado a gente pegar um documento como a Base Nacional Comum Curricular, trazer para o centro com um campo tão poderoso como o campo eu, o outro e o nós. Gi, você fala demais do campo eu, o outro e o nós. Sim, meu compromisso nesse momento é o campo eu, o outro e o nós. Quem trabalha, por exemplo, na área de educação física, né, com a questão do corpo, vai se identificar muito com o corpo, gesto e movimento. Quem trabalha na área musical, na área de artes, vai se identificar com traços, sons, cores e formas. Eu me identifico com o eu, o outro e o nós, porque eu sei a importância de trabalhar a emoção. E sei a importância do emocional no processo de aprendizagem. Se teu emocional estiver abalado, por exemplo, né, quando você for fazer um concurso, a probabilidade de você perder no concurso, mesmo sabendo o conteúdo, mesmo tendo aprendido, mesmo conseguindo aplicar na vida, é muito grande. Por quê? Porque o seu emocional, naquele momento, não está preparado para fazer aquilo. Ponto. Acabou. Então, tudo é emoção. Tudo gira em torno, não apenas do seu corpo físico, mas da sua mente e do seu emocional. Então, eu vou para a sala de aula, trabalhar. Vou com o meu corpo físico. Vou com material de trabalho. Tenho o quadro de giz. Se o meu emocional não estiver bom, eu não vou conseguir dar uma aula que seja produtiva. Porque eu não vou conseguir me conectar com outros seres humanos que necessitam que eu use uma linguagem apropriada para a forma como eles aprendem. Então eu vou chegar lá braba, chateada, zangada. Não vou tratar as pessoas da maneira como eu deveria tratar. Com decência, respeitando a dignidade do outro. Vou ficar de picuinha na escola. Vou ficar em janela de escola conversando com outro colega, falando mal de um terceiro.
Quando eu não estou bem emocionalmente, eu vou para a cantina para poder ficar falando que fulano de tal não trabalha direito. Eu vou estar avaliando e vou estar falando dos meus alunos que fulaninho é assim porque a mãe não vale nada, porque o pai não vale nada. Quando a gente fala para o outro é porque tem muito disso na gente. Então é extremamente importante que o professor ele tenha equilíbrio emocional. E para lidar com esse último objetivo, que é o último objetivo do campo eu, o outro e o nós, você ensinar uma criança, educar na verdade, para que ela use estratégias para gerenciar o conflito que nasce, você precisa ser uma pessoa que tem estratégias para gerenciar os conflitos que nascem no âmbito escolar, na sua vida e aqui dentro da sua cabecinha. Porque se você não for um professor que consiga gerenciar isso tudo, a probabilidade de que você atue na educação, resolvendo os conflitos pelos alunos e fique exausto, é muito grande. Muito grande. Fulaninho tá brigando com o ciclano. Corre lá! Para a briga, reclama com um, reclama com o outro, fica lá naquele canto e você fica nesse outro canto. E você começa a se estressar. O conflito não foi resolvido. Amanhã o fulaninho vai lembrar do que o outro fulaninho fez, começa o conflito de novo. Lá vai você de novo. Aí fulano foi lá e teve uma fala, né, racista com o colega dele. Aí você vai lá, não pode falar isso não. Fulano, não fale isso. Fulano, olha só, não ligue não. Não liga um pinóio, gente, o que é que não liga? Alguém está me depreciando por conta das minhas características físicas. Eu sou uma criança, não sei atuar ali com as minhas emoções, não aprendi ainda. Muitos adultos não conseguem, o professor dizendo, ligue não. Quando é amanhã, a criança está sofrendo bullying de novo. Para finalizar, minha filha hoje de manhã estava muito chateada por conta de que uma coleguinha dela estava sofrendo cyberbullying. Elas passaram uns 2 dias. Ela disse assim, mãe, é que ela não sabe se defender. Então, eu ensino ela a se defender. A minha filha é muito assim. Tem que se defender. Eu ensino ela a usar os argumentos para ela se defender, porque senão ela fica chorando e se culpando. E aí, né, eu falei, tá certo, mas assim, não seria muito mais interessante que, como a sua coleguinha está emocionalmente abalada, que ela não ficasse na rede social respondendo hater? Que ela fechasse os comentários ou deletasse os comentários dele e bloqueasse essas pessoas e seguisse a vida dela? Não, mas o que é que as outras pessoas vão falar? E, meu amor, lembra do bullying na escola? Ela disse, lembro. E quando você sofria bullying na escola, o que é que acontecia? Como é que resolve o bullying? Ela disse, não adianta mandar parar que eles não vão parar. Exatamente. O que é que adianta fazer? Entende? E aí nessa de faz, não faz, eu falei, se você pudesse, no espaço físico, calar a pessoa que está praticando bullying com você, você faria? Ela disse, faria. Eu digo, por que no campo virtual não é a mesma coisa? Se você sabe que para resolver o bullying na escola, tem todo um monte de coisa envolvida, tem que chamar pai do menino, tem que chamar sua mãe, tem que chamar coordenador, tem que chamar orientador, tem que chamar gestor, e aquela confusão do diacho, até acabar com aquela... que é um conflito pesadíssimo, que muitas vezes os professores vão deixando, é o outro chamando o outro de cabelo de bombril, o professor dizendo não ligue não, ninguém faz nada, a criança que sofre bullying vai sofrendo mais bullying, o emocional vai ficando mais abalado, o tempo vai passando e o professor vai dizendo para ela não ligue não, e quando chega lá na frente a criança desenvolveu um trauma terrível, em torno das características físicas dela, e o professor não trabalhou aqui. Outro objetivo que está aqui também no campo é o outro e o nós, que é a questão de valorizar as próprias características e respeitar as características dos outros. Mas o professor diz assim, não ligue não. Eu falei, se a gente pudesse no campo prático, simplesmente fazer com que a pessoa não ficasse xingando a gente não faria? Faria. Por que na rede social a gente fica aturando, a gente fica xingando a gente? Eu não aturo não, gente. Penso para o meu próprio equilíbrio emocional. O que eu faço?
Bom, tem um hater aqui. E não são poucos os meus, não. Tem um hater aqui. Tá. Eu sou isso? Não. Apago o comentário. A pessoa vai lá, faz um comentário de novo. Removo da amizade. A pessoa vai lá no meu inbox, me enche o saco, vou lá e bloqueio. Não lembro nem do nome. Eu vou estar perdendo meu tempo com quem está tão conflitivo com ele mesmo ou com ela mesma, que acredita que toma como o tempo de vida dela, como um objetivo de vida, dizer pra mim o quanto eu não presto, o quanto eu sou ruim, o quanto ela não gosta de mim, o quanto ela não gosta das minhas ideias. De jeito nenhum, é um problema dela, ela vai resolver com o terapeuta dela, se ela quiser. Se não quiser, eu sigo a minha vida. Então, assim, aprender a lidar, viver num espaço em que não é conflitivo é difícil quando a gente viveu num ambiente conflitivo. Seja a nível familiar, seja a nível escolar em que a gente sofreu muito bullying, é com que a gente sabe lidar. O que é que eu conheço? O conflito, a briga, é isso que eu conheço, entendeu? Não é assim? Conheço isso aqui, então eu estou confortável nisso aqui. Então você tem que aprender a estar confortável na paz. E auxiliar a criança para que ela respeite o outro no momento que nasceu o conflito e eles resolvem o conflito. Campo o outro e nós. Cheiro para vocês. Um excelentíssimo dia. Obrigada aos colegas que interagiram nessa live. Eu vou tirar essa live daqui e vou colocar lá no meu canal do YouTube. Canal Gi Carvalho, Ideia Criativa Educa. Hoje pela manhã a gente colocou lá no canal um vídeo de 10 minutinhos onde a gente fala sobre a questão de ressignificar o olhar. Tem um olharzinho ali para os contos de fada. É coisa bem simplesinha mesmo, tá, gente? Mas é ressignificando o olhar. Tá lá no nosso canal do YouTube. Quero convidar vocês para irem até lá. Se vocês quiserem compartilhar o conteúdo, ok? Curtir, por favor, quem quiser curtir. Quem puder curtir, custa nada. Começa a mendigar like para vocês, tá? Lá no YouTube. Tá, gente? Um dia abençoado para vocês, um início de semana abençoado para vocês, que corra tudo bem, que vocês consigam lidar com seus processos emocionais, né? Que vocês fiquem felizes. Olha quem chegou aqui, ó. Hoje ele não vai me ver falar muito não, Ricardo acabou de chegar, mas como o Ricardo me chama de bagunçada, hoje ele não vai nem ter o ar da graça de eu conversando com ele. Para ele aprender a não me chamar de bagunçada, porque minha live gira em torno de 30 assuntos diferentes. Gente, cheirão para vocês, tá bom? Ó? Fiquem com Deus e até mais.